Boa noite, amados. Boa noite. A graça, a paz, a misericórdia do nosso Deus seja sobre as vossas vidas, alegrando os vossos dias, recriando o seu espírito no louvor, na adoração ao nosso Deus. Amados, os trabalhos nossos continuam interrompidos enquanto estiver nesse período, não é, de isolamento. Então, às quartas, quintas e sextas-feiras, a gente não vai ter trabalho aqui na igreja, apenas esse culto às 19h30 do domingo. Os aniversariantes da semana são os irmãos. Dia 3, o Jonas, que era lá de Mossorocca e que agora está lá no Salto do Jacuí, tá certo? A Adriana e a Dona Eunice, a Adriana Martins, tá certo? E a mãe dela, aniversariando hoje também. A Z faz no dia 20, junto com o Luiz Antônio, também lá de Mossorocca, Goiânia, tá certo? Como nós conhecemos. Nós queremos desejar a esses irmãos uma data festiva, mesmo com tantas restrições assim, mas que se alegrem no Senhor e agradeçam a Ele essa oportunidade que Ele concede de mais um ano de vida. Amados, nós fomos responsabilizados pelo presbitério, designados pelo presbitério para cuidar, lógico, daqui de Santo Ângelo, como temos feito nesses anos que estamos aqui, mas agora, nesses últimos meses, o presbitério também nos designou responsável pelas igrejas de Passo Fundo e de Erechim. Alguns irmãos, Passo Fundo hoje está com o reverendo Dene, o reverendo Dene está assistindo ao trabalho lá, mas Erechim está em bandeira vermelha. Hoje eles estarão assistindo o culto juntamente conosco. Aqueles irmãos que estão tendo a oportunidade de acessar a internet acompanharão os trabalhos aqui da igreja. Assim como em outros domingos também, eles terão essa mesma oportunidade. Então nós queremos, ao saudar vocês aqui, saudá-los também, desejando a esses amados irmãos que sejam sempre abençoados por Deus. Assim como são o número de visitantes, tá certo? Que tem entrado em nossa página e tem acompanhado muitas vezes o trabalho realizado aqui na igreja. Quero lembrar que nesse mês de agosto, precisamente no dia 12, a igreja comemora o seu aniversário, considerando a chegada de Simonton, aquele primeiro missionário americano vindo do Brasil para plantar uma igreja. E são 161 anos, tá certo, de evangelização no Brasil. Tem sido um momento também em que a igreja pode orar e agradecer a Deus pela existência da Igreja Presbiteriana no Brasil. Ao mesmo tempo, a Junta de Missões Nacionais completa 80 anos. Nossa junta aqui no Brasil completa agora também 80 anos desse ano. Nós queremos nos congratular, não somente com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, mas com a Junta de Missões, por desenvolver esse trabalho missionário, né? Cooperando com as outras agências missionárias da Igreja Presbiteriana para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a expansão da Igreja Presbiteriana também nesse nosso Brasil. Eram esses os avisos que nós tínhamos a dar para os irmãos e queremos convidá-los a acompanharem esse momento de adoração. O convite à adoração, eu convido os irmãos a se colocarem em pé e lerem juntamente conosco esse texto da Palavra de Deus. Salmo, capítulo 11, verso 3 e 4. Aqueles irmãos que não tiverem vendo a projeção poderão, ouvindo o anúncio dos convites a abrir as suas Bíblias. Salmo 11, 3, 4. Diz assim, leiamos todos juntos. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Vamos orar. Pai Santo, Deus de infinita bondade, graça, misericórdia, Tu que és o soberano e o Senhor de toda a terra e de todo o universo,
que és o Deus santo. A ti, o teu povo, se rende, Senhor, em adoração e em louvor, reconhecendo em ti o único Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus que, desde a existência da humanidade, tem chamado, Senhor, a cada um de nós para andar contigo e aprender, Senhor, a te conhecer e a conhecer o propósito que tu tens determinado para cada um de nós, para que em nossa vida e em nossa breve existência possamos fazer o teu nome ser glorificado. Abençoa, portanto, Senhor, o teu povo, essa igreja presbiteriana que completa 161 anos de existência aqui no Brasil, e também, Senhor, a Junta de Missões Nacionais, esses valorosos obreiros, Senhor, que em vários lugares do nosso Brasil têm difundido e levado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que seja Ele conhecido e seja Ele também servido e adorado. Pai, que a Tua boa mão conduza àqueles que estão na liderança da nossa igreja e da Junta de Missões. Aqueles a quem o Senhor incumbiu a responsabilidade de conduzir a vida da igreja e da Junta de Missões. Sejam homens que entendam, Senhor, que são chamados para servirem os teus servos. E que, em assim fazendo, Senhor, servirão em primeiro lugar a Ti e depois àqueles que são amados e escolhidos do Senhor. Pai, nesse momento em que aqui passamos, possamos nos alegrar em Ti, que as nossas vozes, Senhor, se juntem às vozes de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, onde nesse instante o Teu nome esteja sendo glorificado, junto com os Teus anjos, miríades deles, Senhor, que Te entoam continuamente louvor. E assim, Tu recebas a adoração, o louvor, a alegria e a gratidão daqueles que Te reconhecem como Deus, o seu Deus. Em nome e no amor de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Quero convidar os irmãos a entoar esse cântico. Ele é uma estrofe, é o hino 2, e o título dele é Reverência.
Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Esse texto marca a consagração daquele primeiro templo lá em Jerusalém, erigido por Salomão. E Deus respondeu à pergunta: habitaria Deus, tabernacularia Deus entre os homens? E Deus, para mostrar sim dessa possibilidade, se faz presente, e a sua glória, que é a expressão exata do seu ser, enche aquela casa de tal forma que nem os sacerdotes podiam lá entrar, porque a casa estava cheia. Nós vamos ter esses momentos em que possamos também expressar os nossos louvores. Aqui vocês veem que eles, com instrumentos músicos, tá certo, louvavam o Senhor. O propósito do louvor é exaltar o Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. O louvor a Deus consiste exatamente nisso, em falarmos da grandeza desse Deus e da maravilha que Ele tem operado na vida das pessoas. Vamos, portanto, entoar ao Senhor.
minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Ó Pai bendito, que seja este cântico, o louvor em nossos lábios, assim como se encontra no último livro da Escritura Sagrada, esse convite à igreja desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus. Que estejam os nossos olhos e todos os nossos desejos voltados para aquele momento grandioso em que os céus se abrirão, se desenrolarão e veremos o Rei da Glória vindo em glória e poder para levar para junto de si aqueles que perseveraram e junto, Senhor, com aqueles que o Senhor já levou, estaremos para sempre na eternidade. Que os nossos corações sejam sempre animados, encorajados, confortados, consolados nesta bendita esperança da volta de Jesus Cristo. No seu nome nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amados, ainda vamos cantar o hino de número 4, culto à Trindade. Está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados.
que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6. O verso 39 até o verso 3 do capítulo 7, tá bom? Faz parte da oração que Salomão faz a Deus naquele momento da consagração do templo. A partir do verso 39. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos responderão como próximo, tá certo? Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também é um momento, irmãos, em que nós estaremos, aqueles que ainda não tiverem feito durante o decorrer desse mês, os seus dízimos, as suas ofertas, e poderão fazê-lo agora, nesse momento em que estivermos cantando o hino 316, os intentos de Deus. Intentos cumprir Deus no decorrer
Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Mas a nossa mensagem, o sermão dessa noite, versa exatamente no texto de Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao verso 19. Lógico que nós não estaremos fazendo a leitura toda desse texto. Eu vou usar só os primeiros versículos, porque a gente vai fazer uma divisão. Essa vai ser a primeira parte desse tema que nós queremos explorar nesse próximo domingo. O fim vem, não vos deixeis enganar. Então abra suas Bíblias em Lucas capítulo 21, verso 19 seguinte. Eu vou ler apenas os versos 5, 6 e o 7, tá certo? Eu pretendo falar hoje nesses 3 versos. Esse texto vai falar agora sobre os sermões escatológicos de Jesus, segundo aquilo que Lucas tem a oportunidade de registrar. Nós vamos encontrar textos paralelos, tanto em Mateus quanto em Marcos. Em Mateus, no capítulo 24, os irmãos depois puderam chegar em casa ler, como também lá em Marcos, capítulo 13. São os textos que falam desse sermão que o Senhor Jesus Cristo pôde levar aos seus discípulos. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, como ela nos enche o coração de sabedoria, do conhecimento, da percepção desse Deus que tem sido o Deus presente em nossas vidas. E possamos, ao meditar na Tua palavra e ao expor diante do Teu povo, guardar e reter, Senhor, o Teu ensino em nosso coração para a nossa edificação em Cristo Jesus. Amém. Bem, o último sermão que eu tive a oportunidade de falar para os irmãos dizia respeito aos versos 27, até o verso 40, quando Jesus tem a oportunidade
saduceus que vieram com o intuito de, como opositores que eram, testar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sobre, principalmente, a ressurreição. Então eles estavam questionando, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e questionam Jesus, e aí nós expomos para vocês e falamos sobre isso. Nos versos finais desse capítulo 20, que nós não estaremos fazendo a meditação, observe que tanto aqui dos versos 41 até ao início, aos versículos 4 do capítulo 21, Jesus vai ter a oportunidade de expor sobre a sua posição como soberano real que ele era, tá certo? Ele vai mostrar que ele é filho de Davi, que ele é rei, que ele é soberano, que ele tem a autoridade de rei, porque ele é pré-existente, ele é antes de Abraão, ele é filho de Davi, mas é mesmo antes de Abraão, o eterno Filho de Deus. E dos versos 45 a 47, Jesus censura e tem essa oportunidade severamente por causa da avareza, da hipocrisia daqueles líderes religiosos que, com as suas vaidades e como impostores que eram, diziam amar a Deus, afirmavam amar a Deus, mas não amavam nem o próximo com quem eles tinham contato diariamente. E agora no capítulo 21, dos versos 1 a 4, Jesus tem mais uma vez a oportunidade de ensinar sobre mordomia. Eu entendo que nesses 4 versículos aqui Jesus vai falar sobre isso, porque eu entendo, irmãos, que antes de dízimos, ofertas, palavras assim estipuladas, a preocupação de Jesus era falar com aqueles a quem ele daria a oportunidade de administrar. São os mordomos dele. E tudo que nós temos, na realidade, é dele, nós administramos. E é isso que Jesus quer mostrar aqui, tá certo? Nesses versos aí. Explicando que a mordomia consiste não na quantidade, ou seja, no volume daquilo que às vezes pleiteamos ou até mesmo oferecemos a Deus, mas no sacrifício que envolve aquele momento. Não é porque você mete a mão no bolso e agora dá milhões e milhões, como alguns acreditam, e talvez por dar muito, aí são mais abençoados do que aquele que pouco dá. Não é disso que Jesus está falando. Aqui ele está citando uma viúva. Imagina uma viúva, mal não tinha nem renda como tem as viúvas hoje, porque recebem às vezes dos seus maridos alguma coisa, algum provento para se sustentar, mas nesse tempo aqui não tinha nada, a viúva não trabalhava, naquele tempo não tinha nem ganho, entende? Mas essa viúva aqui, ela mostra o significado do que é devolver para Deus. Ela entende que ela, como serva, como mordomo que ela era, ela podia servir ao Senhor também. E ela mostra que não é a quantidade, tá certo? Que Deus está preocupado, não é com o volume daquilo que ela poderia entregar. Mas também mordomia não é usar o que eu preciso para mim, em primeiro, e o resto a Deus. Amados, Deus, Ele nos deu o mais excelente. Ele deu amor, Ele deu graça, a misericórdia, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Portanto, Ele requer de nós aquilo que há de mais excelente. Então, não quer resto, não. Esmola para Deus? Não. Deus não está querendo esmola de ninguém aqui, não. Tá certo? Ele não é isso que significa mordomia. Não é a quantidade, tá certo? Não é o volume daquilo que você dá, nem tampouco você apenas se reter para você e o resto que sobrar, se sobrar, aí você vem e coloca no gasofilácio. Não é isso que é mordomia. Assim como também mordomia não é você achar que através daquilo que você vai devolver, você vai enriquecer a Deus. Deus agora vai ser mais rico, porque agora você está colocando no gasofilácio as suas ofertas.
aquele que é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas que existem, mas tem a gente demonstrar, irmãos, uma profunda confiança, gratidão, alegria, dedicando-se primeiro a Ele e depois o que nós temos. Lembra-se de Abel? Está lá registrado que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro Deus se agradou do ofertante e depois se agradou da oferta do ofertante. É disso que Jesus fala nesses primeiros 4 versículos, tá certo? O Senhor Jesus agora inicia o seu arrazoado e faz menção do templo, porque os seus discípulos, naquele momento em que Jesus vai expor o que ele vai falar aqui, falavam daquela magnífica construção inferior, certamente, ao primeiro templo construído por Salomão, mas ainda assim era suntuosamente magnífico. Mesmo que não tivesse o esplendor daquele primeiro templo, já não tivesse tanto revestimento de ouro como tinha, aqueles materiais usados por Salomão, guardados ainda por Davi, tá certo? E também por Salomão e por todos os príncipes de Israel, agora usados naquela primeira construção, já não mais tinha nesse templo daí. O templo, ele deu aos judeus um senso de posse, visto que agora, ao tomar posse daquela terra, eles construíram um templo, Salomão construiu o palácio real, ali passou a ser de fato uma nação, e já não andavam mais com um tabernáculo, como naquele tempo da peregrinação no deserto. Eles tinham um lugar fixo para adoração e observância das festas anuais que a lei expunha e exigia. Antes, a tenda era armada e desarmada, né? E no percurso daquela caminhada até a terra prometida, eles eram como nômades. E o templo mostra que agora eles tinham um lugar que representava a nação, representava aquele povo para todos os povos, para todas as nações que existiam naqueles dias, eles sabiam agora da existência ali. É interessante que Jeremias ele faz menção de como era o sentimento que havia no coração daqueles judeus por aquela casa física, não é? E ele cita exatamente quando ele denuncia aqueles judeus que confiavam em falsas palavras, dizendo: o Senhor está no seu santo templo. E o profeta Abacuque, ele diz: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, que foi o hino que nós cantamos aqui no início, tá certo? Com base exatamente aquilo que Abacuque escreve ao falar sobre o templo de Jerusalém. O templo era, portanto, para os judeus, em certa proporção, como a Casa Branca lá nos Estados Unidos, ou a Praça dos Três Poderes aqui no Brasil, onde tem o poder executivo, legislativo e o judiciário, tá certo? Ou quem sabe a Casa Rosada aqui nos irmãos na Argentina, tá certo? Um local que representa o povo como nação. É aqui onde nós podemos dizer, olha, lá em Brasília está a sede do governo brasileiro, tá certo? Não somente o governo, aquilo que faz o poder executivo, o presidente e os seus ministros, mas também o legislativo com os deputados, os senadores e o Palácio da Justiça, onde está o Supremo Tribunal, tá certo? Então, é assim que um povo se apresenta. Quando quer falar sobre os Estados Unidos, o presidente ele vai lá fora, tem um microfone lá fora, ele sai fora da Casa Branca, tá certo? Ali representa de fato. Muitas pessoas convergem para tirar fotos desses locais, porque fala exatamente da centralidade da existência de um povo, de uma nação. E Jesus usa daquelas palavras religiosas que eles estavam fazendo do templo, tá certo? Das pedras. Jesus usa e fala da destruição. Logicamente, Jesus não tinha propósito nenhum de estar entristecendo os seus discípulos com a notícia da destruição daquele lugar sagrado, absolutamente. Jesus tantas vezes mostrara o seu zelo, tá certo? Pela casa do Pai,
até poucos dias antes, ele entrou ali naquele local onde faziam, nos átrios, lugar de comércio. Jesus expulsa aqueles vendilhões ali no templo e diz: olha, a casa de oração é casa de oração, não é lugar de salteadores, não é lugar de negócios, tá certo? Nem tão pouco o Senhor Jesus Cristo falou acerca do fim dos tempos para assustar, aterrorizar ou amedrontar os discípulos, porque nunca Jesus teve esse propósito, nem de entristecer os seus discípulos ao falar sobre a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, nem tampouco para amedrontar quando ele vai depois citar, porque eles perguntam quando é que essas coisas sucederiam, quais os sinais que haveriam, e Jesus vai citar minuciosamente acerca do fim dos tempos. E Jesus não quer de forma nenhuma nem amedrontar aos seus discípulos ali naquele momento, e nem tampouco a nós, e em qualquer circunstância ou ocasião, a quem quer que seja discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê na Bíblia isso aqui, não é para você ficar com o coração não precisa disso, tá certo? É mais para um conforto, um consolo de que ele vai voltar como ele prometeu. E logicamente tudo quanto ele falou, ele mesmo falou no início do sermão do monte. Ele diz: olha, não vai passar nenhum i, nem um tio de tudo, quanto aqui está escrito, não vai mesmo, vai acontecer exatamente. E aí a gente fica tranquilo sabendo que ele vai fazer como ele disse que vai fazer, e aguardar ansiosamente sobre isso. Então, e outra coisa mais que a gente precisa entender: quando Jesus cita esse sermão aqui, ele não está deixando um calendário pré-agendado com ano, mês, dia e hora marcadas para o fim, para que você saiba exatamente sobre isso. Não, Jesus não quer marcar hora nenhuma com ninguém, tá certo? Não é esse o propósito dele. Olha, vou marcar de tal forma que você vai saber qual é a hora, o minuto, o segundo, o dia, o mês, o ano que eu vou votar. Jesus não teve nenhuma intenção ao falar sobre isso, e é bom quem quer entender ou perguntar para dizer isso. Olha, Jesus está chegando aqui há um mês, ou Jesus está chegando aqui há um ano. Não, daqui um ano de tal ele vai, como muitos já fizeram esses cálculos aí e querem determinar. Jesus não está preocupado com isso daí. Ele estava nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias entre os discípulos, e queria aproveitar para levar ao coração dos seus discípulos, e logicamente de todos quantos viessem a ler e ter a oportunidade de ler o que nós estamos lendo, uma palavra de conforto, uma palavra também de advertência, e uma palavra de vigilância, para nos manter vigilantes diante daquilo que se tornaria iminente à vida dele. Nesse sermão, irmãos, que Jesus vai anunciar, e sai do versículo 5 até ao versículo 36 desse texto aqui, Jesus anuncia um fim vindouro para o mundo. Contudo, mesmo não atenuando os dias tenebrosos a serem enfrentados pela frente, Jesus os encoraja e os conforta com a certeza de um triunfo final. Então, ele tinha um controle. Olha, vai acontecer coisas tenebrosas, ele vai relatar aí o que é que vai acontecer, mortes, epidemias, tanta coisa que vai acontecer, mas olha, fique tranquilo, tá certo? O fim será glorioso. O final disso daí vai ser algo maravilhoso, indizível, incompreensível por nós. Fique tranquilos, eu estou no controle, tá certo? Portanto, Jesus exorta aos seus discípulos e a todos os que têm a oportunidade de ler a serem vigilantes, advertindo-os não permitir que essas circunstâncias difíceis que ele menciona que aconteceriam nesses últimos dias, não só difíceis, mas dolorosas, os sobrecarregassem de preocupação, ofuscando a percepção deles, de tal forma que não pudessem contemplar a glória da manifestação. Preocupados com o sofrimento, com a dor, com morte, com peste, com tudo acontecendo, você perdesse aquele momento glorioso dos céus se abrindo e de poder contemplar a vinda dele, tá certo? Diz aí o versículo 5 e 6, falavam alguns dos discípulos, falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Então dias virão
em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Alguns acreditam que Jesus agora já estava do outro lado, lá no jardim do Monte das Oliveiras. Parece que Mateus deixa transparecer isso. Não foi imediatamente ao passar defronte do templo, tá certo? Jesus estava já no outro lado, já estava começando a escurecer, eles já estavam sentados lá no Monte de Oliveiras. Jesus estava olhando para o templo, quando os discípulos se acercam e perguntam e conversam com Jesus. Então ele está defronte do templo em Jerusalém. Eles estavam contemplando, extasiados, tá certo? As belas construções, as pedras, já não cobertas de ouro e prata, contudo de uma brancura tal, que Flávio José, um historiador, que menciona e fala muito sobre aqueles dias, sobre aqueles momentos vividos ali em Israel. Ele diz que o templo parecia um monte coberto de neve. Era assim que era, certo? De tão branco que eram as pedras. E essas dádivas mencionadas aí seriam como videiras decorativas. Alguns acreditam que eram cachos de uva da altura de um homem e foi ofertado por Herodes, e era de ouro. José também faz menção disso no seu histórico, né? Diz que essas dádivas seriam mais ou menos como videiras grandes, né, da altura de um homem, cachos grandes e revestidos de ouro. A palavra de Jesus diante da conversa dos discípulos é aterradora, mas verdadeira. Seria de uma destruição total, onde não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Amados, o que Jesus está falando é afirmar que aquele templo que teve início quando Davi colocou no seu coração, como rei de Israel, em manifesto desejo de construir, mas esse privilégio de construir foi dado ao seu filho Salomão. Davi, por ser um homem de guerra, tá certo? Foi tirado esse privilégio de construir. Mas Salomão sim. Salomão, logo no início do seu reinado, ele dá início ao cumprimento daquilo que o pai havia proposto diante de Deus e construiu o templo, e é quem constrói aquele suntuoso e belo templo. Esse templo, ele sofreu ao longo do curso dos séculos, saques, profanações. Ele foi renovado, foi purificado e finalmente destruído quando o exército dos caldeus destruíram Jerusalém e o templo e levaram o povo escravo, tá certo? Quando a gente lê Neemias, por exemplo, a gente vai ver a menção dos irmãos dele dizerem que o templo está destruído, as portas estão queimadas, o povo está sofrendo, tá certo? Aqueles que ficaram lá, que não foram levados cativos, e ele faz uma narração. Só ler um pouquinho de Esdras e Neemias, vocês vão conhecer um pouquinho de como foi que os caldeus fizeram com aquele templo, tá certo? E ao regressarem do cativeiro, como estava previsto, 70 anos depois, né, eles voltariam novamente. Um altar para o novo templo foi erigido ali nos dias de Esdras e Neemias, já não mais com o esplendor daquele primeiro consagrado por Salomão, e que contou com a presença da glória de Deus, como nós tivemos a oportunidade de ver, de uma forma tão plena que encheu, e nem os sacerdotes podiam ministrar diante de Deus, fazer o seu ofício, porque a casa estava cheia da presença de Deus. Esse templo, ele foi saqueado por Etíoco Epifânio nos anos 168 a.C. e foi reedificado e purificado por Judas Macabeus. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, é só ler a história de Judas, dos Macabeus, né, e os seus irmãos, e vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história da reconstrução do templo. E que Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, né, porque pensava em eliminar Jesus Cristo, que havia nascido também, mas havia por orientação divina, ido para o Egito. Então Herodes o Grande, ele ampliou e modificou todo aquele complexo do templo, tá certo? Mas não conclui a sua obra, porque ele morre antes do final da obra. Agora que eles estão vendo, tá certo? Esse templo que Herodes construiu e fez essas modificações. Então é esse o templo que eles estão olhando ali. Possivelmente já é o terceiro ou quarto templo, tá certo? Construído e reconstruído novamente. E eles estão ali vendo aquele
aquele templo tão embelezado, tão admirado, tão louvado pelos discípulos, é que Jesus pronuncia esse veredito que os deixa com a inquietação e indagam ao seu mestre quando está observando. Perguntaram, diz o versículo 7, mestre, quando sucederá isso? Aqui são duas perguntas, Marcos fala de 3. Quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para cumprir? Certo? O sermão de Jesus, portanto, ele tem início devido a esse pedido dos discípulos acerca dos sinais dessa destruição vindoura, aqui em forma de duas perguntas. Quando sucederá, que sinal marcará o início, tá certo? Do cumprimento daquilo que Jesus havia falado. E a resposta de Jesus vai não somente mencionar sobre a destruição do templo, mas segue um pouco além desse primeiro e aterrador assunto, a destruição do templo, que dar-se-ia através de Tito, príncipe, regente, filho do imperador Vespasiano, lá pelos idos dos anos 69 e 70, de fato destrói definitivamente e nunca mais se reconstrói o templo. Tá? Nos anos 70, já depois de Cristo, depois da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, nos anos 70, daquele ano do nascimento de Jesus, o templo é finalmente profanado, é destruído, é queimado, e aí de fato não ficou pedra sobre pedra, como Jesus fala. E acredita-se que naquele período desses anos aqui, 69 e 70, quando Jerusalém é cercado, torres são construídas ao redor para não permitir que ninguém entre nem ninguém saia, dá o terrível que aconteceu ali em Jerusalém. Mais de 1 milhão de israelitas morreram. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram naquilo que Jesus havia falado, avisando, e eles, infelizmente, mantiveram-se ali. Novamente, Flávio José, e aqui a gente traz algum teor daquilo que ele escreveu, tá certo? Para a gente entender o que foi a destruição do templo. Porque para a gente derrubar alguma coisa não é de tanta importância, né? Quantos templos já foram derrubados, reconstruídos outros aqui no Brasil mesmo. Tem igrejas que às vezes ela constrói um templo e depois cresce, não é, na condição financeira, aí aquele templo já fica pequeno para um número de pessoas, eles derrubam, constrói um maior e depois constrói outro maior, alguns constroem 3 templos. Lá em Governador Valadares, a área onde está construída a igreja tem 3 igrejas. Tem uma que o papai pastoreou, pequenininha, está lá, mas eles preservaram. Depois tem o segundo templo, tem o terceiro e último templo que eles construíram, tá certo? Então, mas Flávio José ele faz menção da destruição. Ele diz assim: um dos soldados, sem esperar ordens, não dominado pelo horror da empresa tão pavorosa, movido por algum impulso sobrenatural, ele arrancou um pedaço de madeira ardente, estava em chama, e levantado por outro soldado, arrojou o projeto em chama por uma das janelas do templo. Tinha muita madeira, o templo também era revestido, partes eram de madeira, coberto também era de madeira, não tinha como corrigir essas coisas assim. E ele continua dizendo aí: quando a chama subiu das gargantas dos judeus que estavam vivos, ecoou um grito pungente, doloroso, tão comovente quanto a tragédia de ver o templo sendo completamente destruído. E ele finaliza dizendo: agora o objeto que outrora fora guardado tão zelosamente estava sendo reduzido a ruínas, estava sendo reduzido a cinzas. E certamente para o judeu, aquela visão da destruição do templo era 1000 vezes mais terrivelmente horripilante que as suas mulheres, filhos, amigos serem mortos ao fio das espadas dos soldados, que não poupavam nem as grávidas. O grito de lacerante deles foi porque o templo estava sendo destruído. E a dor deles era maior pela destruição do templo. Só para vocês terem uma ideia do que era o templo para o povo de Israel, do que verem as suas mulheres, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos sendo mortos ao fio da espada pelos soldados que invadiram, soldados romanos que invadiram ali. Então,
para os judeus, não por nacionalidade e circuncisão, Deus, por meio de Jesus Cristo, em sua justa ira contra aqueles que assassinaram o seu filho, usa em nós a sua misericórdia e edifica outro templo, com a lei não mais observada e escrita externamente em tábuas de pedra, mas na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando olhamos para a consagração daquele primeiro templo construído por Salomão, relatado aí em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, onde Deus responde àquela célebre pergunta, né? Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. E ele mostra que sim, a sua glória encheu aquela casa. Amados, aquela manifestação ainda parcial da presença de Deus enchendo aquela casa demonstra a glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como o escritor de Hebreus diz, o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, que viria, e ele veio. João diz, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Glória como unigênito do Pai. Assim dá para entender a inquietação que tomou conta dos discípulos ao ouvirem essas palavras taxativas, contundentes, imutáveis de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas louvado seja Deus, que já reedificou o templo no corpo do seu Filho Jesus Cristo, cumprindo assim a promessa que ele mesmo havia feito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, ele, Jesus, né? E viremos para ele e faremos nele morada. E mais, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é o templo glorioso, construído, não mais feito por mãos humanas. O que Deus espera, irmãos, de cada um de nós é a nossa consagração, assim como o povo consagrou o templo, assim como houve aquela festividade, assim como houve aquela manifestação de alegria entre o povo. O que Deus quer é a nossa consagração, a nossa santificação contínua, para que a sua plenitude nos encha, e assim como aquele primeiro templo ficou cheio da glória de Deus, ao ponto de ninguém poder entrar, o Senhor vai nos encher com a presença do seu Espírito. E cheios da presença do Espírito, irmãos, que glória será se nós atendêssemos aquilo que Ele requer de cada um de nós. Se assim procedermos, nada poderá entrar em nós por causa da sua plenitude, da plenitude dele em nós, mas encheios do Espírito. Não é isso que Paulo diz lá nos Efésios? Transbordai-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Olha o que acontece quando a presença de Deus enche, quando a presença de Deus triunfo enche o nosso ser. Nós falaremos uns com os outros com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu, irmãos, especificações detalhadas na construção daquele primeiro templo. E foi totalmente obedecida por Salomão, metro por metro, centímetro por centímetro. O que era pedra? Pedra. O que era madeira? Madeira. Tecido? Tecido. Objetos que eram de ouro, objetos que eram de prata. Tudo absolutamente seguiu as minúcias daquele que ordenou a construção daquele primeiro templo e de todo o utensílio usado ali. É assim que Deus quer também, acerca da adoração que o seu povo lhe presta.
Ele quer homens, mulheres, crianças, jovens, cheios do Espírito Santo. De tal forma que a casa será cheia da presença de Deus. Deus permitiu e ordenou até mesmo a destruição daquele templo e nunca mais se erigiu outro no seu lugar. Manifestando até hoje o seu desagrado, a sua indignação e o seu justo juízo pelo que fizeram com a sua casa. Agora, esse outro templo, erigido não por mão humana, foi erguido. As pedras somos cada um de nós, e a glória de Deus está nessa casa, porque habita em nós. Atentem para a severa advertência: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se alguém não busca santificação, consagração, se alguém leva uma vida depravada, se alguém leva uma vida sem atentar para aquilo que ele é agora, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sim, irmãos, todos os templos pagãos têm os seus deuses. Israel tinha em Jerusalém o templo, símbolo da presença divina. Contudo, nesse templo erigido pelo próprio Deus, o Deus triuno, que habita, isto é, a igreja, o universo do qual somos parte, não o profane, não apresente fogo estranho perante o Senhor. Venha adorá-lo. E lá fora, adore ao Senhor, na plenitude da presença dele em vocês. E assim, a terra se encherá da glória do Senhor. Porque haveremos de cada um de nós manifestar a sua glória. Pai, muito obrigado. Que honra é fazer parte deste templo glorioso, onde tua presença enche total, completamente cada um de nós. Ó Senhor, que a nossa vida seja uma vida que denote a tua presença, que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações cheias da presença do teu Espírito expressem exatamente aquilo que deve expressar alguém que é cheio da presença de Deus. Pai, só assim poderemos perceber a dignidade que nos foi dada ao tu nos chamar para fazer parte da tua família. Toma cada um de nós, Senhor, e que possamos expressar na sociedade santo-gelense a tua presença em nossas vidas, de tal forma e maneira que as pessoas glorificarão o teu nome, porque verão a tua glória. Em nome e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ainda